O filósofo é sempre curioso e muito mais do que isso, o filósofo, à maneira clássica, é aquele que quer aprender história para transformar sua visão do mundo e principalmente para que ele possa ajudar a construir essa história com mais consciência. Por isso que eu gosto dessa palavra aprender, porque tem um significado mais profundo que é colocar em prática. A história tem que servir de fato para transformar a nossa vida, para fazer com que a nossa visão do mundo seja cada vez mais clara e, consequentemente, se eu compreendo o passado, posso compreender o presente e aí eu vou poder construir um futuro com mais consciência. Eu sei que é um desafio, nós vamos ver que a história talvez não possa ser conhecida plenamente, pelo menos por enquanto, mas naquilo que nós podemos conhecê-la, nós temos esse desafio de investigá-la como filósofos. E essa ideia de conhecer o nosso passado, de saber sobre nós mesmos, é muito importante para aquele que quer conhecer o ser humano, transformar sua vida, ter mais sabedoria. Como é que eu posso ter sabedoria no momento presente? Como é que eu posso viver da forma melhor se eu não sei o meu passado? A minha identidade atual, seja como indivíduo, seja como humanidade, ela se baseia no passado. Por mais que a gente queira negar e acha que o passado não tem valor, mas nós estamos sobre essa base. O passado é para nós a nossa fundação, onde nós construímos a história presente. Por isso que é um valor enorme que a filosofia dá à história. Inclusive, a filosofia acaba estudando as ideias que estavam por trás dessa história. Porque antes de que os fatos aconteçam, que haja a existência, normalmente tem os pensamentos, as ideias que nortearam aqueles fatos históricos. E isso nós podemos perceber à medida que nós vamos compondo esse mosaico da história e vendo por que atitudes tão diferentes existem. Acabamos compreendendo que existiram ideologias, crenças, ideias, melhores ou piores, não é uma questão de julgamento, mas o fato é que por trás de tudo que acontece objetivamente na história, por trás de todos os fatos, tem os atores e tem as ideias que os movem. Falar, então, de história das ideias, que seria a história da filosofia, implica em ter um conhecimento da história. Aquela pessoa que conhece a história, ela tem muito mais elementos para ter um critério de avaliação do momento presente, para ter um pouco mais de discernimento acerca da validade de determinadas situações que nós vivemos agora e para tomar determinadas decisões ou rumos para onde ela quer se encaminhar. Nós vemos aqui uma série de épocas da história da humanidade, inclusive a época atual, e quando nos deparamos com esses momentos tão diversos, civilizações geograficamente distantes, temporalmente distantes e com formas de vida tão diferentes. Quando eu vejo uma pirâmide no Egito, quando eu vejo a Idade Média, quando eu vejo a civilização oriental, tudo isso aí dificulta eu construir esse fio, fazer com que essa história tenha um fio condutor, que não haja essa divisão, essa separação de passado, presente e futuro. Eu consigo construir isso que nós chamamos o fio da vida. A história nada mais é do que a construção dessa vida da humanidade,
quanto mais elementos da história eu puder compreender, maior a continuidade desse fio que nós chamamos uma longa construção, que é a história da humanidade como um todo. Mas quando eu me deparo com civilizações tão diferentes umas das outras, algumas melhores, outras nem tanto, é curioso porque nós às vezes nos vemos diante de um quebra-cabeças e eu não sei bem que forma final, qual é o desenho final desse quebra-cabeças. E me faltam pedaços. A verdade é que o nosso conhecimento histórico ele é ainda pequeno. Faltam muitas páginas do nosso livro de história. Eu costumo dizer que nossos livros de história, eles são só as páginas finais, e com alguns pedaços que foram corroídos pelo tempo, destruídos propositalmente, não encontrados, enfim, o nosso livro como um todo, ele é incompleto. E isso faz com que nós não tenhamos essa visão de totalidade. Há lacunas na história. Nós temos muitos pedaços não realizados para nós, não compreendidos. É difícil que eu olhe para esse panorama todo e consiga traçar toda uma lógica, uma construção para mim muito clara, muito definida, uma lei de causa e efeito óbvia. Nós somos capazes de ver, por exemplo, uma série de personagens, eu coloquei alguns exemplos aqui, um Pitágoras, um Confúcio, o próprio pai da história, que é Heródoto, Leonardo da Vinci, quantas pessoas que de fato fizeram história, embora fossem indivíduos, marcaram profundamente a história, deixaram pegadas, como nós costumamos dizer, pegadas de gigantes. Porque é um símbolo de uma pegada que não se apagou, apesar de passarem séculos, apesar de terem tantas perdas nessa história que hoje é contada para nós, eles ainda estão transmitindo ideias e mensagens. E nós chegamos até o momento atual, né, que eu escolhi esse símbolo, que é Einstein, porque ele marca uma mudança de pensamento que impactou todos os ramos do conhecimento humano, toda a nossa forma de vida, nossa visão. E mesmo assim, nós ainda nos sentimos um pouco perdidos, porque essa história toda não faz sentido às vezes, porque eu vejo uma civilização com bastante elementos de evolução avançada. Se falava de átomo lá na Grécia Antiga, com Demócrito, aí depois passou a Idade Média e ninguém lembrava nem de nada mais, as pessoas morriam de peste, não tinham higiene, não tinham esgoto, mas Roma tinha esgoto. Como é isso, né? Que contradições! Que história mais confusa para nós. Como pode haver tantas contradições dentro da história da humanidade? Como nós podemos viver civilizações tão contrastantes umas com as outras? Como poderia, então, eu aceitar que houvesse um egípcio com conhecimento preciso de geometria, matemática e astronomia, se depois havia uma barbárie naquele lugar, uma civilização que entrou em decadência? Eu não consigo explicar isso. Não faz sentido, porque mentalmente nós temos um modelo da história. Para nós, a história ela tem uma linearidade, ela segue uma reta ascendente. Então, eu já tenho como concepção de que o nosso momento atual ele é mais evoluído do que todos os momentos do passado, como uma afirmação quase absoluta de que o fato de estarmos na modernidade já implica que tudo que nós vivemos já seja bom e evoluído. A gente teria que mudar um pouco essa forma de ver. Será que não tem elementos evoluídos e outros não tão evoluídos assim?
Como que acontece a evolução? Como é que será essa medida de tempo para a história? O tempo histórico é diferente, por isso que a nossa avaliação do processo de evolução também deveria ser um pouco diferente daquela consideração que nós fazemos em relação ao nosso tempo de vida, que é um tempo curto relativamente, quando consideramos esse longo passado, milhares, milhões de anos, e cada vez que a ciência avança e apoia mais a história, nós vamos indo mais e mais para trás, ou seja, a humanidade vai ganhando mais tempo no passado. Se nós fôssemos pensar antes a história há 2.000 anos, 3.000, 4, 5.000 anos, não, mas agora a gente sabe mais e mais coisas, ou seja, nós vamos recuando no tempo. Isso significa que quanto mais possibilidades, maiores conhecimentos nós tivermos, nós podemos construir com maior precisão esse livro de história. Além disso, de todos esses limites, muitas vezes as civilizações decaíram e com essa decadência se perderam registros históricos. Acontece que, além desse problema da destruição aleatória ou da destruição intencional, da perda, porque não se valorizava aquele registro, aquele conteúdo em virtude da decadência que havia, também os registros foram muitas vezes feitos de forma simbólica. Eu trouxe um exemplo que é o Rig Veda em sânscrito. Tem várias pessoas que se dedicaram a estudar o sânscrito para que pudesse trazer as obras que haviam restado para nós do Ocidente, principalmente. Essas fontes históricas que são inúmeras, que são de arquitetura, de documentos, de religião, de achados dos mais diversos nas construções, elas são nem sempre fáceis de decodificar. E se nós pensarmos, por exemplo, nos hieróglifos, foi necessário que tivesse lá uma primeira iniciativa de Champollion, quando conseguiu comparar os hieróglifos com o grego, para que se pudesse desvendar em parte esse grande mistério que é o Egito Antigo. E aí veio à tona uma quantidade de conhecimentos jamais imaginados. Então precisou de se dedicar a isso. A fonte histórica, então, nem sempre é direta, ela precisa ser investigada, interpretada, muito mais ainda se ela traz consigo um simbolismo. E o estudo da história, ele vai ter alguns problemas, porque ele vai de encontro, muitas vezes, a paradigmas do momento atual. Eu lembro bem a história do Schliemann, que falava de Troia como uma realidade, baseado em Homero. Mas todos diziam que era um mito, e ele foi ridicularizado, criticado, até que ele, investindo o seu próprio dinheiro, se dedicasse a fazer as escavações e a investigação arqueológica e provasse que havia Troia. Sim, não era apenas uma lenda. Mas se ele não tivesse essa disposição, essa confiança, esse idealismo de fazer isso, Troia tinha ficado enterrada. Então, quantas histórias ainda estão enterradas? Quantas pirâmides estavam ali na região da Guatemala, por exemplo, pirâmides maias, enterradas, ou seja, cobertas de terra, de vegetação densa da floresta, e depois é que foram sendo descobertas, porque nos séculos passados uma expedição para a floresta era complicado. E isso demandava dinheiro, tempo, dedicação, nem todas as pessoas queriam, enfim. As fontes históricas são interessantes, nós temos que
valorizá-las, mas também aquele que se dedica a estudar, a usar as fontes, precisa também ter uma característica importante que é esse ecletismo, essa capacidade de ter uma visão com um certo distanciamento psicológico, que é outro ponto importante. Quando eu estudo a história ou quando eu escrevo a história, no caso de um historiador, esse viés próprio da minha cultura, do meu modo de pensar e elementos até mesmo inconscientes estão ali me levando a uma tendência, me inclinando a determinadas interpretações ou valorizando determinados aspectos. Isso também foi uma contribuição importante da psicologia, porque fez com que a gente então percebesse que havia diferentes facetas nas histórias que são contadas também. Porque se eu disse para vocês que há lacunas na história, quando eu construo uma certa lógica e elementos de ligação entre uma parte e outra, no meio de uma lacuna, quando eu faço essa ponte, eu vou colocar ali determinados elementos que são próprios da minha visão. E aí entra esse viés psicológico que acontece muitas vezes quando nós vamos ler um livro de história e nós temos que levar isso em consideração. Eu deveria ter uma visão bastante ampla, bastante eclética, para que eu pudesse avaliar diferentes religiões, culturas, línguas, raças, constituintes de elementos que às vezes psicologicamente para mim não são agradáveis. Eu teria que ter a capacidade de avaliar isso de uma maneira distante, objetiva pelo menos, para que eu não pudesse rechaçar, colocar como melhor ou pior determinados aspectos da história. Por isso que o filósofo ele precisa se preparar, destituir-se da sua visão de mundo, porque a visão que nós temos hoje, ela tem certos condicionamentos do que é bom, do que não é bom, as comparações que nós temos, é preciso que eu seja capaz de me transportar para aquele contexto histórico, pensar, sentir, ver toda a realidade daquele mundo, para que então faça sentido para mim aquela história. Porque não poderia eu, com a mentalidade que eu tenho agora, com todos os elementos à minha volta, julgar, classificar um povo e tomar, sim, assim, uma conclusão definitiva. Não! A história é um monte de partes, de pedaços que vão compondo um conhecimento acerca da humanidade. E outra consideração, a história, ela tem ciclos. Aí eu vou começar a entender por que num determinado momento eles sabiam tantas coisas e depois eram uns bárbaros. A história tem momento que ela nasce, uma civilização tem isso, é como a lei da vida. Tudo nasce, se desenvolve, tem um certo apogeu, envelhecimento, morte. As civilizações são grandes seres. É como diziam os hindus, é a roda de Sansara. A existência é assim, é esse giro, esse ciclo. Há ciclos da humanidade em que ela se volta mais para o religioso. Outras vezes mais guerreira é a civilização, outras vezes mais científica, enfim. Isso também são outras facetas. E por que seria importante viver esses ciclos? Porque através de cada uma das etapas nós temos a oportunidade de reconstruir. É como começar um dia novo, é como começar a primavera outra vez, que nós vamos começar em breve. É um novo nascimento, onde você
reconstrói a partir de novas ideias, porque eu sou capaz de aproveitar a experiência anterior e fazer nascer de novo um outro povo de forma mais limpa, refrescar essa ideia que havia sido deteriorada. É como se a gente pensasse que uma civilização vai se desgastando, vai se afastando dos seus ideais iniciais, daqueles sonhos que deram origem àquela civilização. E depois isso vai ficando meio cheio de pó, vai deteriorando, é como os móveis, né, que vão sendo destruídos e você vai perdendo a vida, vai perdendo a capacidade de ter experiências boas naquela estrutura que já está carcomida. E esse processo cíclico vai permitindo que também haja uma renovação do ponto de vista de grandes grupos humanos, que nós chamamos de civilizações. Assim, eu começo a compreender que através de cada ciclo eu tenho a oportunidade da evolução, que não é em vão, porque vocês poderiam me dizer assim, mas tantos e tantos ciclos, é como se a gente estivesse dentro de um labirinto e não saísse nunca. Por isso que eu coloquei a imagem do labirinto. Repito, infindavelmente essas experiências e não chego a lugar nenhum. Como assim? Mas eu tenho que imaginar que esse labirinto, ele se transforma então numa espiral. E ele vai, ao mesmo tempo que gira em ciclos, ele ascende em direção a um ponto de maior sabedoria. Cada ciclo, cada grupo humano, cada civilização é uma oportunidade. E eu vou de volta em volta dessa espiral da vida, da história da humanidade, aproximando cada vez mais de um grau maior de evolução. Isso que constitui, então, a ciclicidade, a capacidade de viver os ciclos e, ao mesmo tempo, evoluir. Não é em vão a experiência, ou pelo menos não deveria ser, mas nunca é totalmente em vão. Algo nós aprendemos, e quanto mais diversas sejam as facetas da existência, quanto mais diferentes sejam uma civilização de outra, considerando do ponto de vista da humanidade, é melhor, porque são diversas oportunidades para que nós tenhamos experiências diferentes e vamos construindo um todo, um aprendizado comum, inteiro. Porque se a experiência fosse na mesma linha, com as mesmas características, quando fosse passando o tempo, nós teríamos só uma vertente da sabedoria. E por si só, a sabedoria é um aprendizado do todo, da relação entre todas essas facetas. Se uma civilização é mais religiosa, outra mais científica, uma época é mais dura, mais difícil, com mais desafios, a outra é um momento de maior beleza, de maior expressão de uma sabedoria humana, artística, que ótimo, eu vou podendo experimentar diversas facetas. E aquele ser humano que está hoje, por exemplo, se ele sabe aproveitar essas diferentes facetas, ele consegue, então, ser uma espécie de repositário dessa grande sabedoria da humanidade. Não é ele sozinho, não sou eu sozinho, não é a nossa civilização aqui agora sozinha, mas é uma civilização que tem toda uma bagagem, uma memória, que traz consigo o aprendizado de milhares de anos de evolução. E isso faz uma diferença enorme. Portanto, aquele que tem a bagagem do passado, compreende essas leis, sabe que a história tem suas causas, tudo que acontece no mundo da existência tem causas.
tem porquês, tem ideias por trás que podem ser as melhores, as mais claras, com as melhores intenções ou não. Tem sentimentos por trás, tem paixões, tem crenças. E se ele compreende tudo isso, que há lei de causa e efeito, ou seja, tudo que eu vivi, eu colhi de fruto. E tudo que eu vivo agora, como civilização, eu vou também colher de consequências depois. Quanto mais bagagem eu tenho para compreender quais são as consequências de determinadas escolhas e ações, o que essas ideias que foram nutrindo um determinado tipo de civilização geraram de frutos, vai me permitir escolher melhor, ter mais discernimento para saber, então, o que é melhor para agora. Aí eu tenho passado, presente e agora falta o futuro. Quando o conhecimento das leis é mais claro, eu vou poder construir um futuro melhor, porque eu sei que as minhas ações de hoje têm consequências. Mas, além disso, eu preciso de um referencial, porque nós falávamos sobre evolução, mas o que é evolução? Chegar de um ponto onde eu estou para um ponto de maior sabedoria, um ser humano melhor, uma humanidade melhor, que tenha mais fraternidade, justiça, bondade, beleza, tudo isso que nós sonhamos, certo? Mas se essa visão não é clara, não vou ser capaz de construir o presente, modelando o presente com base nessa visão que eu tenho da meta humana. Cícero dizia que a humanidade tem um destino histórico. Esse destino é ditado pelas leis da vida, as leis da natureza. E a humanidade tem duas opções. Ela vive esse destino humano, o que é próprio da natureza humana, o que se espera da humanidade, ou ela deixa de ser. Já os orientais diriam que o ser humano e a humanidade como um todo tem um dharma, tem um caminho, tem uma direção clara e que nós teríamos que seguir essa direção. Esse é o arquétipo, é a estrela para a qual nós vamos nos dirigindo nessa espiral da evolução. O ponto de referência, então, para que haja diversos ciclos e eles de fato estejam equilibrados e gerando experiências, é desde que eles estejam sempre em torno dessa estrela. É como se a gente imaginasse os universos que têm que orbitar em torno de um centro. Como os planetas vão orbitando em torno do Sol, como os elétrons giram em torno do núcleo do átomo. Tudo tem na natureza, na vida, um centro. E esse centro é também um ponto de referência. É a máxima potência que pode ser desenvolvida pela humanidade. Porque se nós conseguimos imaginar uma humanidade melhor, é porque de fato é possível realizá-la. E se houve pequenos momentos em que parcelas, pequenos aspectos dessa grandeza que nós esperamos da humanidade foram vividas, é porque se eu somasse tudo isso, se eu fosse capaz de manter diversas facetas positivas de várias épocas, eu teria uma humanidade completa, uma história realizada plenamente. Aí seria a realização plena desses arquétipos, desses modelos, porque eu tenho que imaginar um modelo não como algo distante, inatingível, não, a realidade humana ser colocada em prática, ser vivida e transformada em experiência. Então eu tenho um ser, um modelo, uma essência, uma visão de mundo, ideias
e que essas ideias se transformam em ações, em escolhas, em atitudes, em realizações humanas. Essa é a existência, a história propriamente dita. Por isso que em filosofia nós dizemos que a história é a parte externa da roda, dessa grande roda da existência e da vida. Mas dentro tem o eixo que gira essa roda, que esse eixo seria as ideias. Quais são os nossos valores? Quais são os nossos referenciais? Quais são os ideais que nos movem? Quais são os sentimentos que movem essa civilização, de acordo com esse eixo que move de maneira mais sutil, invisível, mas muito importante, essa roda gira. Quais são os caminhos que essa roda traça no mundo? Quais são os fatos que ocorrem? Depende desse eixo que está por trás. Nesse ponto entra o ser humano, porque ele é o ator da história e deve usar essa função de protagonista da história no nível, nos deveres que correspondem a cada um de nós, não como grandes fatos históricos. Será que todos nós deveríamos fazer grandes feitos históricos? Não, a história ela é construída com personagens geniais que marcaram de fato a história, mas em volta desses personagens também havia pessoas que são para nós desconhecidas pessoalmente, mas que foram seres humanos que compunham aquele grande tecido da história naquela época e que deram vida àquelas ideias no seu cotidiano também. Assim seria possível que nós estivéssemos mais participativos, ativos, que a gente pudesse não só ler os livros de história, mas que também fosse possível escrever uma letra, uma palavra, o número da página, alguma coisa dessa história. Que isso fizesse também gerar realização individual, porque aquele que se sente participante do seu momento, consciente do que acontece, do porquê acontece, ele também é mais realizado, porque sabe que está integrado com todos os outros seres humanos. A história é feita de seres humanos. E todos esses seres humanos de uma determinada época, de uma determinada agrupação, estão entrelaçados. Por isso que aqueles de hoje estão juntos, mas também estão juntos com aqueles que já passaram e poderiam aprender com essas experiências que já existiram. Eu penso que sim, concluindo, que a nossa humanidade merece um destino melhor. Merece um mundo bom, belo, justo. Nós todos sonhamos com isso. Mas, como sempre falamos, precisamos de sonhar e também ser capazes de realizar esse destino de forma objetiva, com consciência, não de forma impulsiva. E é isso que nós gostaríamos, que o fio da vida fosse tecido de maneira consciente e também de forma justa e bela, que cada um de nós fizesse parte dessa obra de arte, dessa fraternidade humana, da qual todos nós somos parte. Obrigada. Bom, os agentes, como podemos ser agentes da história? A nossa história pessoal, porque eu acho que é mais fácil partir disso,
ela é dessa forma. É mais fácil ver na nossa vida. Nós precisamos ter sabedoria para aprender com aquilo que nós erramos, nós fazemos as nossas escolhas, mas quanto mais eu tenho discernimento, inteligência para saber o melhor caminho, e como que eu sei o melhor caminho? Eu tenho que entender essa relação de causa e efeito. Eu tenho que saber se aquilo é justo, qual é o fruto que eu quero gerar. A nossa árvore, a civilização é como se fosse uma árvore. Quanto mais profundas as raízes dessa árvore, mais estável, mais frondosos são os galhos, mais energia, mais vida ela tem. Então nós temos que crescer bastante em galhos, que seria realizar muitas coisas, viver muitas experiências boas atualmente, teríamos. Mas se as minhas raízes são fracas, se eu não tenho essa base que me dá elementos de convicção, clareza para ter discernimento, eu não vou poder saber nem mesmo qual é o melhor papel, o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar, o que depende de mim no momento atual, o que não depende. Como é que eu compreendo o momento histórico que nós vivemos? É complexo o momento que vivemos. Nosso momento atual talvez tenha sido plantado nas suas sementes, que eu falo de ideias, de visão de mundo, de sentimentos, lá atrás, logo depois do Renascimento. O resultado de muitas formas de pensamento que nós temos hoje, ele vem lá de trás. Naquele pós-renascimento em que o racionalismo derivou cada vez mais para um racionalismo voltado para o aspecto mais material, ou seja, séculos atrás já foram plantadas essas sementes, e eu posso avaliar historicamente as consequências de determinadas ideias e correntes de pensamento, determinadas negligências do ponto de vista da formação humana, da educação. Isso gerou consequências. Isso me permite saber como deve ser construída a história a partir daqui. Quais são as sementes que eu vou plantar? Que tipo de nutrição, adubo eu vou dar para a minha árvore? Quais são as coisas que eu quero fazer crescer no momento histórico atual? Porque a partir daquilo que eu valorizar agora, a partir dessas sementes que eu planto, é que eu vou poder viver o futuro. E muitas vezes eu preciso ter uma atitude corajosa, porque a forma de ver as coisas, ela nem sempre vai estar igualzinho todo mundo pensa no momento atual. Porque a maioria segue um peso histórico, um certo condicionamento histórico. E isso leva a gente a repetir as atitudes, a pensar igual todo mundo, a tomar as decisões parecidas com todo mundo, para a gente girar a história para um ponto melhor, para fazer aquele ponto de ascensão que nós falávamos antes, na evolução da espiral. É preciso, às vezes, mudar o rumo, mudar a direção. Essa roda está indo num caminho, vou mudar o rumo. Apontar para outros referenciais. E isso vai exigir de mim resgatar determinados sonhos e ideais que estavam guardados e, ao mesmo tempo, reconstruir minha posição, minhas decisões. O que é mais importante? O que é menos importante? E nem sempre nós temos muito ânimo, muita energia para fazer isso, porque é mais fácil ir junto com todo mundo, seguir o que todo mundo pensa, esse é o caminho mais fácil. Então, aqueles que pensam diferente, como eu dei o exemplo para vocês, o Schliemann, né? Estou dando um exemplo distante, que assim é melhor, historicamente falando. Já foi bem avaliado, já passou pela avaliação do tempo, já limpou muita coisa. O Schliemann foi ridicularizado. E isso é um exemplo no meio de tantos na história.
aquele que tem um pensamento diferente do pensamento corrente, muitas vezes não é aplaudido, porque aquilo não está na moda. Outro exemplo histórico também interessante é de Pasteur, quando ele falava para o pessoal lavar as mãos, quando ia fazer o parto das mulheres, todo mundo ria na cara dele. E as mulheres morriam de infecção. Porque para as pessoas as bactérias não existiam, porque ninguém via. Mas depois Pasteur, oh, lindo, maravilhoso. O momento histórico é desafiador. E quando nós não conseguimos mudar um pouco esse giro da nossa própria vida, das nossas próprias escolhas, é complexo ser um protagonista da história. Tudo bem que nós não somos Pasteur nem Schliemann, deixando bem claro, mas somos pessoas que podemos escolher as melhores ideias. Eu poderia ler um trabalho lá, ou uma anotação de pé de página do Pasteur e falar, mas que interessante, se eu fosse da época dele. Quem sabe ele não está falando algo verdadeiro? Porque baseado em toda uma bagagem, todo aquele que pensa diferente, que traz algo novo, é sempre execrado. Eu poderia pensar dessa forma, que pessoas que trouxeram ideias muito interessantes, ou uma renovação de ideias que já foram ensinadas por outros seres humanos em outras épocas, mas eu possa ir à fonte, à essência delas, pegar o melhor, reunir toda essa experiência e aplicar no momento atual. Não precisaríamos, então, ser geniais ou sábios, mas poderíamos ser pessoas que querem aprender com a história, que querem aprender com aqueles que sabem mais, e aí teríamos condição de participar de uma história escrita de forma consciente.